Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Charles Portela e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante, sobre hermenêutica e exegese. Toda crise teológica é uma crise de hermenêutica e exegese, assim como toda heresia é oriunda de um atropelamento da hermenêutica e da exegese do texto. Então, se desejamos nos servir de maneira positiva, da melhor maneira possível e da maneira mais saudável possível das Escrituras Sagradas, nós não podemos atropelar esses conceitos. E o meu intuito nesse vídeo é falar justamente o que significa a hermenêutica, o que significa a exegese e qual é a diferença entre ambas, né? Porque a Bíblia, gente, não é um livro que se lê de qualquer maneira. Aliás, nenhum livro pode ser lido de qualquer maneira. É preciso sim respeitar métodos de interpretação, contextualização e aplicação. Então, assim como toda leitura, né, exige dedicação intelectual, né, a Bíblia também, para a Bíblia não é diferente. Eu me lembro de uma frase de Jesus que ele disse o seguinte, que nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ou seja, é com o nosso intelecto também que nós buscamos conhecer a Deus, amar a Deus e precisamos sim ter dedicação intelectual para nos servir de maneira positiva, como eu falei, das Escrituras Sagradas. Então, eu chego a ouvir, por exemplo, por aí, às vezes, pessoas que leem a Bíblia de maneira quase que supersticiosa, né? Como se as Escrituras Sagradas elas fossem um tipo de caixinha da sorte, onde você retira ali o versículo do dia, muitas vezes isolados, né? E espera que Deus fale ao seu coração. E às vezes eu me pergunto, mas o que é que está por trás disso, dessa prática? Muitas vezes é um hábito para muitas pessoas, né? Talvez tenha ali por trás uma preguiça, né, espiritual, uma preguiça intelectual, né? Porque uma das coisas, gente, mais perigosas que nós podemos praticar em relação à leitura da Bíblia é retirar versículos isolados, né? E isso pode gerar muita confusão, trazer muito mau entendimento a respeito do que Deus está comunicando ou de qual é o sentido do texto. E é exatamente para isso que serve a hermenêutica e a exegese. Então, de maneira muito clara, objetiva e simples, eu definiria a hermenêutica da seguinte maneira. A hermenêutica nada mais é do que a interpretação do texto a partir do seu contexto. Já a exegese é um pouco diferente dessa definição, porque a partir do momento que eu tenho a contextualização do texto, eu preciso que essa contextualização, a partir da compreensão, né, da cena em que o texto está inserido, eu preciso contextualizá-la para mim. Então a exegese ela leva o leitor para o âmbito da aplicação daquilo que se lê. Então, vamos lá, se eu pego uma frase fora do seu contexto, descontextualizando aquela frase, eu corro um grande risco de causar ali uma fratura no significado real do texto e, por conseguinte, eu também vou provocar um erro exegese, né, no tocante àquilo que serve para mim, na maneira como eu aplico aquilo para mim. Então a hermenêutica é importante porque ela me contextualiza e me traz o significado literal, o significado do texto dentro do seu contexto, e ela é muito importante porque a partir da hermenêutica eu tenho um entendimento do que ele significa para mim. E dessa forma nós podemos evitar erros teológicos e, em casos piores, podemos evitar heresias. Eu gosto da frase de um grande autor e escritor americano chamado A.W. Tozer, Hayden Wilson Tozer. Ele é um dos melhores teólogos, um dos grandes escritores americanos do século XX. Inclusive, alguns dos seus livros estão ranqueados entre os melhores livros cristãos do século XX, né? Certa vez ele disse: tudo o que está escrito na Bíblia é para mim, mas nem tudo o que está escrito na Bíblia é sobre mim. Então, o que é que o Tozer está querendo dizer ao afirmar essa explicação, né, essa frase? Ele está querendo dizer que nem tudo na Bíblia é sobre mim, logo eu preciso aprender a contextualizar o que eu estou lendo para que daí então eu possa aplicá-lo de maneira coerente para mim, né?
Por isso que nós temos aquele velho ditado, né, que é um adágio muito popular, assim, bem conhecido, que diz que um texto fora de contexto é um pretexto, talvez um pretexto para heresias e coisas e tais, né? Então, assim, o problema é quando o pretexto é maligno, né? E já pensou alguém de repente tentar abrir a sua Bíblia e exatamente naquele versículo que diz não há Deus. Você abre ali no Salmos 14, versículo 1 e simplesmente se assusta, esperando que Deus fale com você e salta no texto aquela frase não há Deus, né? Somente contextualizando você vai entender que aquela é uma sequência da linha de um pensamento, né? Onde o insensato diz ao seu coração não há Deus, né? Então por isso que é muito importante. Esses são exemplos bobinhos. Ou quem sabe, por exemplo, alguém pode abrir naquela passagem em que Jesus fala, Mateus 5,42, né? Dá a quem te pede, né? Será que isso deve ser aplicado de maneira literal, absoluta? Será que se uma criança me pedir uma arma, será que eu devo dar simplesmente porque Jesus disse dá a quem te pede? Ou se um ditador, um tirano, né, solicitar uma arma de destruição em massa, será que devemos dar simplesmente porque Jesus disse dá a quem te pede? Então, obviamente, que se nós descontextualizamos aquilo que estamos lendo, podemos incorrer em vários erros, em várias tragédias aí teológicas. Já um outro versículo, para te dar uma ideia mais um pouco mais séria, é um versículo muito conhecido, está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Aqui já não é mais um exemplo bobinho, porque muitos usam desse versículo de maneira errada, e muitas teologias malucas surgem a partir de versículos como estes, né? Eles são citados de maneira isolada, muitas vezes ignorando o contexto em que eles foram ditos. E pessoas muitas vezes dizem versículos assim, fundamentalizando teologias de prosperidade e tantas outras maluquices, né? Achando que Deus ele pode estar por trás, respaldando tudo aquilo que eu penso, sem obstáculos, respaldando tudo aquilo que eu anseio, minhas vontades, os meus sonhos pessoais, achando de que eu posso todas as coisas em nome de Deus. E não é bem assim, não é bem isso que o texto quer dizer, até porque quando você observa o contexto, Paulo escreve essa carta de uma prisão e ali, muito animado, ele entende que é Deus quem o faz suportar todas as aflições, que ele passa por causa do Evangelho. E assim ele está ciente de que Deus sim é aquele que o fortalece em todas as circunstâncias, né? Por causa do Evangelho. Então, pode observar que o parâmetro da hermenêutica e da exegese vai te fazer compreender o texto com muito mais qualidade, com muito mais apuração sobre aquilo que de fato as Escrituras estão comunicando. E é esse mesmo parâmetro que nos faz diferenciar nas Escrituras as alianças e suas respectivas promessas, o que era para Israel, o que era para os gentios, o que era para o Antigo Testamento, o que é para o Novo Testamento. Então, a hermenêutica e a exegese são ferramentas, gente, importantíssimas, indispensáveis para que possamos ter uma compreensão cada vez mais lúcida e apurada das Escrituras Sagradas. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado e te ajudado de alguma forma. Fique ligado nos próximos vídeos. Até lá, Deus te abençoe.